Boa noite, prezados amigos, queridos irmãos e irmãs do Grupo Espírita Luz e Verdade. Nosso estudo dessa noite do Evangelho segundo o Espiritismo está baseado nas instruções dos Espíritos, no item 10 do capítulo 15, que é uma mensagem do apóstolo Paulo, intitulada Fora da caridade não há salvação. Me permitam aproveitar a oportunidade para esclarecer aos novos companheiros, aqueles que estão se aproximando da doutrina espírita, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi compilado por Allan Kardec a partir de alguns textos extraídos do Novo Testamento e explicados à luz dos ensinamentos espíritas. E ao final de cada capítulo nós temos mensagens dos espíritos que auxiliaram Kardec na codificação e são mensagens relacionadas aos assuntos tratados nesses capítulos com o título de Instrução dos Espíritos. Dito isto, vamos à leitura do item 10 do capítulo 15. Meus filhos, na sentença fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. O Espírito Bezerra de Menezes nos esclarece que salvar é livrar da ruína ou preservar do perigo. É um entendimento diferente desse que nós estamos acostumados a ouvir a respeito de salvação. O Espiritismo apresenta essa máxima como regra. Por isso que essa doutrina é um reflexo do mais puro cristianismo. E o apóstolo Paulo diz que, levando-a como regra, o homem nunca se transviará. Ou seja, a caridade é capaz de nos permitir viver um estado interior muito ditoso. A caridade pode expressar-se por pensamentos, palavras ou ações. Os espíritos amigos permanentemente nos conclamam a caridade pura e simples como norma de conduta. Olhar com respeito e compreensão para a dor alheia, o sorriso de cordialidade, a palavra fraterna, a caridade com os nossos pais que chegam à velhice com múltiplas necessidades e que muitas vezes não são verbalizadas e que nós precisamos estar atentos. A caridade com os filhos, às vezes irreverentes, invigilantes, impetuosos ou imaturos que cometem ou podem ser levados a alguma insensatez. E aí nós lembramos da caridade continuada com os companheiros, as companheiras, a caridade da atenção, do carinho, a caridade que envolve a compreensão incessantemente.
com as servidoras domésticas, a caridade do tratamento digno, respeitoso, do salário justo, e com os vizinhos aquele gesto de simpatia, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pode ter um significado muito especial para aquele vizinho naquele dia. E às vezes esses encontros casuais são oportunidades de relacionamento cordial, capaz de evitar 1000 problemas. E os parentes difíceis? Quem não os tem? A receita é a tolerância, que é uma forma de caridade, a caridade familiar. Mas lembramos de uma caridade muito especial, que é a autocaridade, que nos remete à autoaceitação, ao auto-perdão, capaz de nos preservar do inferno dos remorsos, capaz de corroer as nossas estruturas psíquicas e nos levar a sofrimentos íntimos e atrozes. Compreendendo-nos e aceitando-nos no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, agradecemos a Deus as bênçãos consoladoras dos conhecimentos com que essa doutrina santa nos faz vislumbrar um futuro de esperança para toda a humanidade. É exatamente o que nos diz o trecho final dessa mensagem de Paulo. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da seita a que pertencem. Então, queridos irmãos, nós que fomos convidados para trabalhar na seara do Senhor, onde estivermos, esforcemo-nos para sermos os escolhidos para vivermos novos e felizes tempos na nossa terra, que se transformará num planeta de regeneração. Lembremos que a caridade se traduz em felicidade muito mais para aquele que a pratica do que para aquele que recebe. Querido irmão e irmã, o exercício da caridade é a oportunidade de Deus se manifestar através de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Muita paz.